10 frases que todo negacionista fala ou já falou durante a pandemia. Salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Overmundo. Hoje vamos falar sobre 10 frases ou atitudes que os negacionistas têm durante a pandemia. Isto é, esse é um pequeno manual de como você pode reconhecer facilmente o negacionista, deixando apenas ele falar. Número 1. Vacinas foram feitas muito rapidamente, não vou tomar essa porcaria. O que boa parte dos negacionistas não sabem ou não querem saber é que a maioria das tecnologias utilizadas nas vacinas atuais contra a Covid-19 já existiam ou estavam sendo desenvolvidas para outras doenças, como por exemplo o SARS-CoV-1. A tecnologia das vacinas de RNA mensageiros presentes, por exemplo, na vacina da Pfizer, estão sendo estudadas desde o final dos anos 90. Isso e o grande impacto econômico da pandemia, consequentemente o grande volume de investimentos, consegue explicar perfeitamente o porquê que as vacinas foram desenvolvidas em tempo tão rápido. Aliás, as vacinas contra a gripe H1N1 foram desenvolvidas mais rapidamente ainda. 2. Queremos cloroquina e não vacina. Desde maio ou junho de 2020 já se sabia que a hidroxicloroquina e a cloroquina não possuíam nenhum tipo de ação contra a Covid-19. Isso aí ficou demonstrado em estudos posteriores duplo cego randomizados e mediados por placebo. Entretanto, por uma questão política, a turba continuou a insistir nessas duas medicações. A insistência na cloroquina demandou muito dinheiro, muito recurso público e muito esforço que deveria ter sido direcionado para a fabricação e aquisição de novas vacinas. Essas sim, comprovadamente muitíssimo mais eficientes do que a cloroquina para a Covid-19. Lockdown e isolamento social não funcionam. Essa é uma das maiores mentiras. A turma começa a pegar a exceção de cidadezinhas pequenininhas e começa a não ver a realidade dos grandes centros. O vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que ele se transmite principalmente por ar ou contato pessoal. Portanto, a partir do momento que você fica um pouco mais isolado socialmente, você diminui muito essa taxa de transmissão do vírus. A maior prova disso são as ondas da pandemia. Isso é, você tem um aumento de casos, você isola as pessoas e o número de casos começa a diminuir. Quando os negacionistas vão falar de alguma exceção, normalmente eles utilizam cidades muito pequenas e normalmente também praticaram isolamento social. 4. Não tomo a vacina porque ela fere a minha liberdade individual. Vacina e liberdade individual são coisas que não têm absolutamente nada a ver. Vacina é uma medida de saúde pública coletiva, isso é, todos têm que se vacinar para que essa doença ela não se propague. O ato de você se vacinar demonstra que você não pensa apenas em si, mas você também pensa nos outros, no seu vizinho e também na sua própria família. Normalmente quem fala que a vacina fere a liberdade individual é o camarada que nem reclama dos 27,5% de imposto que tem que pagar todo ano. Isso é a pessoa que costuma escolher o, entre aspas, inimigo mais fraco porque afinal é mais fácil. Sabendo que a Covid-19 pode deixar aqueles que se recuperam com sérias sequelas, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem ficar com uma sequela neurológica limitando a sua liberdade ou tomar vacina? Número 5. O número de mortes foi muito menor. Esse tipo de afirmação normalmente não leva em conta que, devido à parada e ao lockdown em alguns grandes centros, o número de acidentes de carro, o número de outras doenças diminuiu também, principalmente aqueles relacionados a acidentes de trânsito. Agora, se essa frase fosse verdade, teríamos que admitir que milhares de médicos em todo o Brasil estariam fazendo parte de uma grande conspiração. E isso daí é terraplanismo biológico. As vacinas não são seguras e não passaram por testes. Isso daí é a maior mentira que existe. Todas elas passaram por 3 fases de teste. Fase 1, fase 2 e fase 3. E também todas estão sob constante vigilância da própria Anvisa e de outras agências de vigilância sanitária ao redor do mundo,
como por exemplo a EMA europeia e o FDA dos Estados Unidos. Além disso, quem fala uma bobagem dessa nunca refutou cerca de 10 mil páginas de processos relacionados à segurança de vacinas. Normalmente quem fala isso não tem a mínima ideia de como uma medicação é feita ou de como uma vacina é aprovada durante o seu processo de entrega a essas agências. E antes da gente continuar, já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal Mundo Over Mundo. Número 7. Eu não concordo com tal estudo e dane-se a pirâmide de evidências. A aprovação de uma determinada medicação ou a sua desaprovação depende não apenas de poucos trabalhos, mas sim de um conjunto de evidências, desde estudos mais simples até estudos de ponta, o chamado padrão ouro. Com isso você vai construindo uma base de conhecimento que é chamada pirâmide de evidências. E só a partir daí que uma medicação ou remédio é liberado ou não. Portanto, quer aprovar uma medicação? Tem que fazer a pirâmide de evidências dela e aceitar aquilo que os estudos dizem. A ciência não está nem aí para a sua opinião. Você é negacionista porque não apoia o tratamento precoce. Esta aí é a maior mentira de todas. Ninguém é contra um tratamento precoce de uma doença. Na época da H1N1, você tinha um tratamento que era o Tamiflu, que era um tratamento sintomático que funcionou muito bem para aquele caso. A questão é que até agora você não tem uma evidência de um tratamento precoce eficaz contra o SARS-CoV-2. E não é por falta de torcida ou de esforço. Muitos laboratórios e centros de pesquisas estão estudando tais substâncias. E isso é bom, isso é legal. E tomara que realmente apareça um. A grande questão é que você tem que ter uma evidência científica justamente para você dar segurança e eficácia a isso. Bebê, aprenda uma coisa. Não é só porque o seu político de estimação falou que é bom, que isso aí realmente funciona. Número 9. Máscaras não funcionam e ainda por cima fazem mal. Essa é a pior bobagem que já foi dita e nós temos vários vídeos aqui no canal explicando a questão das máscaras. Entretanto, até hoje você não tem um trabalho dizendo que as máscaras não funcionam ou que são ineficazes ou que fazem mal se você usar muito tempo. Quem o diga, os trabalhadores, médicos e enfermeiros que trabalham no hospital com aquelas máscaras N95, sim, aquelas são bem fechadas e com vários elementos filtrantes. Afinal, você não vê médicos e enfermeiros caindo aí pela rua por usar máscara. Número 10. Os remédios do tratamento precoce são antigos e não têm contraindicação. Essa também é uma grande bobagem que a turma está falando. Todo medicamento tem uma indicação e uma contraindicação. Isso é a coisa mais normal do mundo. E eles também possuem uma eficácia contra a doença ao qual eles foram projetados. Isto é, no caso da cloroquina, malária, lúpus, etc. Agora, você falar que o remédio funciona para uma doença e depois funciona para outra, aí você precisa reestudar essa medicação. E até o momento os estudos eles não falam nada disso. Isso significa que a situação não pode mudar? Absolutamente não. Muitas vezes um estudo bem conduzido consegue formar uma prova muito consistente. Entretanto, é uma irresponsabilidade você ficar fazendo tentativas e erros aleatoriamente, sem observar os resultados gerais e principalmente, volto a dizer, a pirâmide de evidências. Bônus! E esse agora não é uma frase, agora é uma atitude. Os negacionistas nunca falam do 500 mil de brasileiros mortos pela pandemia desde o início. Na verdade, eles preferem negar o número ou esconder esse número de alguma forma. Essa é uma das principais características dos negacionistas. Eles escondem esse número imenso, 500 mil de mortos. Aliás, infelizmente, mais de 500 mil de mortos. Que simboliza todo o seu fracasso das suas teses. Sim, todos esses 10 pontos que eu falei agora. Porque afinal, se eles estivessem corretos, não teria tanta gente morrendo. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele e se inscreva aqui no canal Vermundo e deixa o seu like também. Canal Vermundo, tudo que existe passa por aqui. Valeu!